Fala, meus caros, tudo bem com vocês? Eu espero que bem. Você conhecia o Game Boy Light? Se não conhecia, foi lançado em 1998, apenas no Japão, e que, segundo fontes, no Brasil houve unidades comercializadas. Veio como um redesign do Game Boy Pocket, que foi um redesign do Game Boy Classic. Nos dias de hoje, diríamos que é uma versão slim de um console de mesa. Como o nome sugere, o Game Boy Light tem um diferencial, o backlight, que ajudava muito nas jogatinas com pouca ou nenhuma luz ambiente. Enquanto rola a substituição da carcaça e instalação do kit PS, eu vou contar a história desse Game Boy comigo. Eu já tenho ele há 5 anos. Adquiri ele no estado por R$50 no Mercado Livre. Recebido e analisado, o problema era a tela. Se já é difícil encontrar o console, imagine encontrar a tela de reposição para ele. Pesquisando alternativas, encontrei informação de que a tela do Game Boy Pocket era compatível, mas precisava de adaptações no mínimo perigosas, como a retirada da película metálica de trás da parte da tela. Fiz e caguei com a tela que eu tinha do Game Boy Pocket. No final fiquei com o Game Boy Light e também Game Boy Pocket sem tela. Desanimei um pouco naquele momento, mas sou meio insistente com essas coisas. Eu deixo um tempo, depois eu volto. Fui atrás de mais alternativas e encontrei o kit IPS para ambos os portáteis, resolvendo a questão, apesar do preço elevado. Já adquiri a carcaça completa do Game Boy Light e também a tela IPS. Ali, para você remover os parafusos da carcaça, você vai precisar de uma chave Tri-Wing, são 6 parafusos. Para você remover depois a placa, você vai precisar de uma chave Phillips. Aqui no meu kit ele mostra como 0, são 4 parafusos. Desconecte o conector ali da tela. Essa película aqui que fazia uma retroiluminação do Game Boy Light. Pegue um alicate de corte rente, pelo menos assim que eu conheço, ou você pode se aventurar aí, ser um pouco mais ousado, pegar o alicate de cutícula da patroa. Não recomendo para a sua própria saúde. E aí você corta nessa região. O método de instalação aqui no Game Boy Light é o mesmo do Game Boy Pocket. Eu fiz também no meu Game Boy Pocket e em breve eu postarei também o vídeo aqui. Ali você tirou a parte de um lado e eu posicionei a tela para eu poder cortar mais ou menos ali no tamanho para caber a tela. Não deixa muito rente não, deixa um pouco afastado. Pode cortar um pouco mais para a esquerda ali. E se você for que nem eu, meio maluco, com perfeccionismo, você dá aquele talento para deixar bem feitinho ali. Nesse outro pacote vem a placa controladora, um flat para poder fazer a conexão e uma parte que agora é importante, é o batente. Precisa desse batente para poder alinhar essa tela corretamente. Coloquei o adesivo ali só como gabarito. E na verdade é um adesivo dupla face. Você tem que colocar com essa disposição. Tem as marquinhas ali. As partes mais finas ficam ali mais à direita e acima. Deu uma pressão ali para poder fixar melhor. E você pode retirar, destacando ali o centro da tela. Se por acaso ficar ali muito preso, use um estilete ali para poder finalizar o acabamento. E armazene o restante do adesivo, nós vamos utilizar ali depois. Retire a película da tela.
e posicione acima e encostado no batente que colamos anteriormente. Dê uma leve pressão, não faça muita força com essa tela. Você vê que o acabamento dela é todo em plástico, para não danificar. Para evitar de poeira, né, de partículas ali, já vamos posicionar a frente de vidro. Isso daqui não tem como errar, é o espaço exato para esse vidro. A PCB tem as duas marcações, tem LCD, tem Game. O LCD fica para baixo. Vamos pegar um pedaço daquela dupla face que tiramos do centro e colar na parte de trás do PCB. Levante as travas e encaixe o flat da tela. E deixe a placa se acomodar ali. Veja o flat, ele é bem explicativo. A parte que tem GBP escrito, essa vai na placa controladora do LCD. Temos os adesivos, os parafusos e as membranas que acompanham o kit, os botões. Já vamos posicionar. Botão power ali, membrana do D-pad e as demais. Vamos posicionar a placa novamente. Eu vou usar aqui o kit dos parafusos que acompanharam a carcaça. A carcaça vem completa, tá? Vem com os parafusos, vem com o metal ali que protege o cartucho da placa. 4 parafusos Phillips, 6 parafusos Tri-Wing e mais 4 parafusos para fixar ali a proteção dos cartuchos ali. Vamos abrir aqui o conector da tela e encaixar na placa do Game Boy Light. Fecha a trava ali para não sair mais o flat. Esse fio você deve ligar no borne positivo ali das pilhas. Tente acomodar aí da maneira que você achar mais adequada. Eu passei por aqui, ó, pelo ladinho ali do conector de cartuchos. Passei por dentro ali. Em seguida eu usei essa pinça. Essa não é a pinça ideal para a gente manejar eletrônicos. O ideal seria uma pinça de ponta cerâmica. Mesmo assim ela me ajudou muito ali na hora de enrolar esse cabo. Eu pensei em fazer uma solda com esse cabo na placa, mas depois de terminado eu fui na ansiedade e enrolei assim. Não cheguei a soldar, depois eu fiquei pensando, vou soldar, aí eu precisei abrir de novo. Eu vi que se eu tivesse soldado ia atrapalhar na hora de eu manejar algumas coisas, sei lá, se eu precisasse reposicionar a membrana, se a membrana ficou mal encaixada, esse cabo já fixo na placa com solda ia atrapalhar eu manejar essa placa aí de maneira segura, para não estragar o flat lá. Eu preferi deixar assim mesmo e tá assim até hoje, tá? Aí eu arrumei um jeito de deixar enroladinho o cabo ali. Vamos posicionar ali a proteção dos cartuchos com a placa. São mais 4 parafusos Phillips. E tem ali os bornes das pilhas que acompanham também o produto. Só encaixar.
tá tudo certo, tá funcionando. Tem uma coisa que faltou para nós finalizarmos, pegue mais um pedaço. Aqui eu peguei só um pedacinho, mas pode ser generoso, pode pegar um pedaço maior. Essa fita dupla face ela é transparente, então, por exemplo, nesse modelo aqui não vai atrapalhar e não vai ficar tão aparente se eu pegasse um pedaço maior, porque esse pedacinho de flat é o que faz a troca das cores e da intensidade do brilho da tela. Só que ele fica descolando o tempo todo, então pega um pedaço generoso, de uns 3 centímetros, cole na carcaça, de preferência na parte da frente, não cola na parte de cima, deixe como se fosse na face da tela. E você depois cola outro pedaço de fita dupla face por cima, para manter o flatzinho lá. Eu desmontei várias vezes depois para poder achar essa maneira. Então pega um pedaço de uns 3 centímetros por 0,5 centímetros, né? 5 milímetros por 30 milímetros de fita. E aí você coloca na carcaça, encaixa o flat, cola ele, depois você cola outro pedaço de fita para manter ele lá. Já temos o nosso Game Boy Light reformulado. Uma pena que a tela dele tinha danificado, porque o backlight dele azul era muito legal e o console original ele vale muito mais, né? Aqui já finalizando a nossa montagem, vamos colar adesivo ali atrás da identificação do Game Boy. Esse número de série original. E já aquele prazer do capitalismo, que é tirar o plástico de coisa nova. Você vê ali a qualidade da tela, é muito boa. Esse aparelho com pilhas recarregáveis da Eugene me proporcionou com essa tela por volta de 5 horas de jogo, com uma carga. Veja mais detalhes da carcaça. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vai muito de gosto essa questão do transparente. Eu achei que ficou muito bacana. Tem um modelo do Game Boy Light que é exatamente assim. Tem 4 estilos de linhas verticais com toque curto. Você muda as cores e dentro dessas cores você pode mudar entre os 4 estilos. O estilo sem linhas, o estilo com linhas verticais, linhas horizontais e também tem a grade, que é a combinação das verticais mais as horizontais. Com toque curto você troca essas cores. Com toque longo você alterna a intensidade do brilho. Ele aumenta até determinado ponto, depois volta para a configuração mais baixa e depois vai aumentando novamente. É isso aí, se vocês gostaram, deixe o seu like, inscrevam-se. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Valeu!